aqui com mais um vídeo para o canal Aluno TI 91. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exercício aqui do site da Bicrode, o exercício 1018, cédulas. E o exercício ele pede o seguinte: leia um valor inteiro, a seguir calcule o menor número de notas possíveis, cédulas no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. A seguir, mostre o valor lido e a relação de notas necessárias. Entrada. O arquivo de entrada contém um valor inteiro, n. Aqui no caso a gente tem a fórmula, né? 0 menor que n, menor que 1 milhão. Saída. Imprima o valor lido e, em seguida, a quantidade mínima de notas de cada tipo necessárias, conforme o exemplo fornecido. Não esqueça de imprimir o fim de linha após cada linha. Caso contrário, seu programa apresentará a mensagem Presentation Error. Então aqui a gente tem o exemplo de entrada e aqui o exemplo de saída, onde a gente vai imprimir o valor de entrada e mais a quantidade de notas, né? No caso aqui seria o menor número de notas possíveis, né? No qual o valor pode ser decomposto. Seria aqui, com essas informações, exatamente como está aqui. Então, sabendo disso, vamos aqui para o nosso Visual Studio. A gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que a gente já vai partir, né, com esses valores aqui. Já temos esses valores aqui. A gente poderia fazer, por exemplo, né, de uma maneira bem simples, mas eu acredito que não seria o mais ideal. A gente poderia declarar aí 7, no caso 8 variáveis, né, porque teria a variável de entrada, e aí fazer aí também, né, seria mais 8 consoles WriteLine. Não ia ficar muito viável, né? Então o que eu estou pensando em como a gente pode resolver isso aqui de uma maneira mais simples? A gente pode usar, por exemplo, aqui um vetor. A gente pode usar um array para tentar resolver isso aqui. A gente vai fazer o seguinte: vamos primeiro aqui declarar um vetor, um array do tipo inteiro. Vamos chamar esse array de notas, que vai receber aqui um new int, e aí no caso são 7 posições, né? Um array de 7 posições, e aqui a gente já faz a atribuição às posições, os valores das posições aqui. Deixa eu passar aqui. Perfeito, a gente já tem aqui o nosso array de 7 posições, e já em cada posição aqui já atribuímos aqui o valor aqui das notas, né? Então, perfeito. Feito isso aqui, vamos agora criar a nossa variável de entrada. Vai ser o valor de entrada, n, né? Mas aí, no caso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar n, eu vou colocar valor, na verdade. Vou colocar valor, que é o valor de entrada, int valor, e vai receber um int.parse, e aqui vai ser um console.readline, porque esse valor ele vai entrar pelo teclado, né? A gente vai digitar esse valor, e aí no caso a gente vai ter que imprimir esse valor também. Então já vamos dar o primeiro console WriteLine aqui, e aí aqui a gente imprime o valor. Imprimimos aqui o valor. E aí, para a gente fazer a operação aqui, eu vou utilizar, a gente vai precisar percorrer esse array para fazer essa operação. Porque o que a gente vai fazer na verdade? Esse valor ele vai ser dividido pelo primeiro valor e ele vai dar a quantidade de notas. E aí, no caso, a gente vai ter que pegar o mod, no caso, o mod seria a diferença, né? A diferença dessa divisão, atribuir ao valor e já dividir pela outra posição do array. Feito isso, a gente imprime o valor desta divisão e atribui o mod, a diferença, novamente ao valor. A gente percorre novamente, faz o incremento, faz a verificação, e eu vou fazer aqui, vocês vão entender como que vai ser. Então eu vou fazer aqui, antes de nada, deixa eu colocar um console.readKey. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer um for
E aqui o for a gente vai fazer o seguinte, a gente percorreu o nosso array notas. Então vou deixar int i, né? Vou inicializar esse em 0 aí. E aí a gente vai fazer a verificação aqui enquanto o i for menor do que notas ponto, tamanho do array notas, né? Notas.length, né? O tamanho de notas. Aqui a gente faz o nosso, e aí aqui a gente faz a nossa operação já imprimindo o valor. A gente vai fazer a operação já dentro, parte da operação dentro da impressão já. A impressão no caso, né? Então vamos colocar aqui, ele vai receber no caso, vai imprimir no caso, né? Valor dividido por notas na posição i. E aí no caso, vamos pegar aqui que a gente precisa imprimir exatamente conforme está aqui. Aqui a gente concatena. Vamos dar um espaço aqui, e vamos dar um espaço aqui. Vamos concatenar aqui com mais isso aqui. No caso, antes de concatenar com essa string, a gente precisa concatenar com a posição, porque aqui é o valor da nota, né? Para a gente não sair de... Como a gente não vai fazer vários consoles WriteLine, somente um, então a gente vai aproveitar isso aqui. A gente concatena isso aqui, mais notas na posição i. E agora sim a gente concatena com isso aqui que eu vou concatenar. Porque aqui na verdade é vírgula, né? Em momento algum aqui ele fala sobre ponto flutuante, e sim, no caso, inteiro, né? Então eu acredito que se a gente colocar desta maneira aqui, ele vai aceitar. Creio eu, né? Que seja que ele aceite. Caso contrário, vai dar erro e aí a gente vai saber. Então feito aqui, a gente já vai fazer, a verificação no caso, né? Ele vai imprimir o valor, vai fazer a primeira verificação, int igual a 0, vai verificar se i é menor do que o tamanho do array notas, né? Vai verificar, sim, ele vai cair aqui nessa primeira verificação aqui. Então ele vai fazer valor dividido por notas na posição i e vai fazer a impressão, no caso desse valor. Vai imprimir o valor com tudo isso aqui e vai imprimir também concatenado com notas na posição i, ou seja, a posição no qual ele fez a divisão. Em seguida a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que atribuir ao valor, né? No caso, a gente vai vir aqui, valor recebe, aí a gente coloca aqui, vou colocar entre parênteses mesmo, vai ser o molde, a diferença no caso, valor de caso por notas.i. Aqui. Feito isso aqui, a gente terminou o nosso código, né? Porque ele vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai colocar o valor, ele vai imprimir esse valor. Vamos entrar com o valor no teclado, ele vai imprimir o valor no teclado, ele vai cair aqui nesse laço de repetição, onde ele vai iniciar a variável em 0, vai verificar se é menor do que o tamanho do array, e aí vai dar verdadeiro, né, que ele é menor, e aí ele vai realizar essa operação aqui. Ele vai imprimir o resultado de valor dividido por notas na posição i, que seria o primeiro aqui, né? No caso seria 0, né? E aí vai concatenar aqui com exatamente a mensagem mais a posição do array, e aí ele vai vir para cá e ele vai atribuir ao valor, né, o novo valor, a diferença, né, desta divisão aqui. Feito isso, ele vai vir aqui e vai incrementar o i em mais um aqui. E aí ele vai fazer novamente a verificação. O i é menor do que... E aí sim, ele vai então para a segunda posição do array. E aí vai imprimir esse valor que a gente já atribuiu aqui pela segunda posição.
pela segunda posição, vai fazer a impressão de tudo isso aqui e a diferença dessa divisão vai ser atribuída. Então, vamos dar aqui um F5 e ver se vai dar certo. O primeiro valor aqui é 576. Vamos ver se ele vai imprimir certinho. 576. Então a gente teve aqui 51100. Então 51101 5110101 5110101. Aparentemente deu certo, né? Agora deixa eu só ver se tá tudo certinho a questão de espaçamento, entre... Aparentemente deu certo, porque ó, aqui, pessoal, esse aqui é o valor que a gente colocou. Beleza. E aqui é a impressão. Ele imprimiu o valor que a gente entrou no teclado e imprimiu as notas aqui. E aqui ele imprimiu exatamente conforme a gente pediu para ele imprimir aqui a posição. Então assim, ficou um código pequenininho, né? A gente poderia ter feito isso aqui criando várias variáveis, né? Inteiras aí, atribuindo o valor, né? Para esses valores aqui a cada uma delas, né? E depois fazer vários consoles WriteLine, né? Mas eu acredito que seria aceito, mas iria ficar muito grande o código, né? Então vamos ver agora se ele vai ser aceito. Deixa eu só tirar essas bibliotecas aqui que não estão sendo utilizadas. E vamos colocar aqui o nosso código para ser julgado. Deixa eu colocar aqui para C#. Vamos ver agora se vai. Ele pede o CAPTCHA, né? Faixas de pedestres, nós temos isso aqui. Agora é a hora da verdade aí se nosso código vai ser aceito. Perfeito, pessoal, nosso código foi aceito. Por hoje é só, quero agradecer aí a todos aí que estiveram aqui, que acompanharam aí esse vídeo até o final. Se você é inscrito no canal, não esqueça de deixar o seu like, comentar, deixar alguma sugestão aí para que a gente possa melhorar, até porque o intuito desse canal aqui, né, foi feito justamente para eu poder praticar o que eu estou estudando, né, e ajudar outras pessoas que de repente estejam estudando a mesma coisa e tenham certa dificuldade, né, e no momento que estivéssemos na mesma dificuldade, né, que essa dificuldade pudesse alcançar alguém que de repente já tenha passado por aquilo e possa também aí nos ajudar, né? Então se você é inscrito, deixa o like, deixa o seu comentário aí, uma sugestão, uma crítica. E para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aí no canal, acompanhar aí todo o nosso conteúdo aí. Às vezes a gente faz aí conteúdo semanal, mas devido à correria a gente não consegue manter uma constância, mas sempre estamos postando aí. No último vídeo foi postado domingo, foi a continuação do nosso projeto. Hoje, resolução aí de mais uma atividade da Bcode. Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.